Sejam muito bem-vindos ao nosso segundo episódio aqui do Universo Assessoria, um podcast que foi criado para aproximar, quem busca assessoria de juiz dos bastidores, também quem busca magistratura, de juízes e também quem está ali na busca por promotoria de justiça, defensoria pública, de promotores, de defensores públicos, para entender o bastidor, entender o que os magistrados procuram, o que os promotores procuram, defensores públicos, tudo nessa questão de assessoria de juiz. E hoje eu estou com um convidado muito especial. Ele é um dos nossos novos professores aqui da formação para assessores de juiz. Ele que já é juiz há mais de 20 anos no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Jaider, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Paulo. É um prazer estar com vocês nesse projeto, um projeto tão relevante para o nosso universo, com tantas carências que a gente tem por esse país de assessorias qualificadas. Então, parabéns aí pelo projeto e obrigado pelo convite para poder participar. Show de bola, obrigado. Jaider, e aqui é o que eu sempre falo, a gente vai fazer um bate-papo muito tranquilo para que a galera possa de fato conhecer os bastidores, conhecer as histórias de quem está por trás, dentro dos gabinetes. Eu já queria começar pedindo para você contar um pouco da sua história. Eu vi que você já foi analista, depois foi procurador, promotor, chegou à carreira da magistratura. Conta para a gente um pouquinho da sua história e o que te motivou a chegar à magistratura, porque você já estava em bons cargos. O que te levou a falar assim, eu quero magistratura? E qual foi a importância desses concursos menores para você chegar até a magistratura? Perfeito, Paulo. Minha história, ela começa... Eu não sou aquele que nasceu vocacionado a dizer eu queria ser juiz. Na verdade, na época jovem, ainda com 18 anos, eu resolvi fazer concursos públicos, que era um mundo que se abria para mim. Queria trabalhar, eu acabei sendo aprovado para técnico judiciário no TJDFT. Então, era um universo para mim ainda estranho, mas eu cheguei lá e comecei ali no dia a dia a me interessar bastante. Eu percebi que dentro de um tribunal, o grande valor e a grande carência que havia era de servidores, na época, formados em direito. Então, eu resolvi fazer um curso de direito. E aí, dentro desse minha capacitação profissional, surgiram e abriram algumas janelas, algumas portas dentro do tribunal e eu acabei indo trabalhar numa assessoria civil. Então, assim que eu me formei, havia um gabinete sem ninguém formado, porque na época eram poucos os formados realmente em direito, e aí eu recebi esse convite. Fui lá, com a cara e a coragem, ainda no tribunal eu trabalhava na área administrativa e assim que formei, fui trabalhar nessa assessoria. E ali eu me apaixonei pelo direito, vendo o desafio no dia a dia, mas também o tanto que a atividade judicante ela é apaixonante, eu fui ali me formando, e aí eu passei alguns anos na assessoria e depois fui convidado para assumir um cargo de diretor de secretaria. A minha experiência profissional adquirida nesse período acabou revelando assim uma certa habilidade e eu tive um juiz que se empolgou muito com o meu trabalho e identificou ali um potencial. E ele me estimulou, falou, Jade, você é um cara que se você investir, você chega lá na carreira da magistratura. E eu percebi que aquela prática que eu fui adquirindo ali, o conhecimento aplicado, ele é um conhecimento que ele vai realmente te trazendo a capacidade crítica dentro do direito, e eu enxerguei ali uma possibilidade, e aí eu fui fazer uma pós-graduação, fui me qualificar um pouco melhor, e comecei a investir nas carreiras jurídicas. E aí, no começo, reprovação em todos os concursos, mas assim, muito próximo mesmo, não era aquela reprovação, estou muito distante. Eu falei, opa, é um caminho possível. E aí, no segundo ano de preparação para os concursos, eu acabei tendo ali um sucesso muito bom. Eu passei para promotor de justiça do Ministério Público do Distrito Federal, passei para procurador da República, passei nesse período, eu esqueci de comentar, eu já havia passado para o concurso de analista do tribunal, então... Mas o meu objetivo ainda eu estava no tribunal, não tinha tomado posse em outros lugares, eu estava fazendo o concurso para a magistratura. Mas acabei, como eu fui aprovado primeiro em procurador da República, eu saí do tribunal, Paulo, e fui para o cargo de procurador da República. Achei o cargo excepcional, mas não era realmente, vamos dizer, algo que eu fui me talhando no curso do tempo. O meu sonho era voltar ao TJDFT como juiz. E aí eu acabei tendo esse êxito. Estava num processo seletivo, fui aprovado. Estou lá há mais de 22 anos, é uma carreira que me realiza. Essa é a minha trajetória, de alguém que
chegou sem saber exatamente o que era, mas dentro de um tribunal se apaixonou por aquilo e está lá até hoje. Bom demais. E muita gente, né, tá hoje dentro da assessoria ou que vai usar a assessoria como um trampolim para chegar à magistratura também. E o dia a dia ali dentro da assessoria, eu gosto sempre de falar, né, que nós, assessores, a gente lida diariamente com a legislação, com a jurisprudência, tem os debates, os embates, né, com a equipe, com o juiz, com o desembargador, que agrega demais no nosso conhecimento. Você acredita que essa sua experiência dentro do gabinete contribuiu para você chegar à magistratura? Com certeza, Paulo. Eu sempre falo, inclusive com os meus assessores, a melhor escola de preparação para os concursos da carreira jurídica, em especial até para a magistratura, é um trabalho de assessoria em gabinete. Você ter que pensar o direito no caso concreto, você vai amadurecer os institutos. Então, um grande desafio que hoje a gente encontra no profissional, muitas vezes ele tem realmente uma base formativa sólida, mas ele tem pouca experiência da aplicação do instituto. E esses institutos, quando eles não são vistos no dia a dia na prática, eles tendem a um conhecimento que vai se dissipando, pode ir se perdendo. Então eu digo, você fazer um trabalho de assessoria, aquele dia a dia vai te talhando para você aprofundar, compreender melhor o instituto, até porque o concurso da magistratura, uma prova de sentença, por exemplo, vai te trazer um diferencial muito grande, que possivelmente é um tema que em algum momento na assessoria você já se deparou, você já sabe o raciocínio jurídico, você já estudou a jurisprudência sobre aquele tema. Eu digo que é um lugar, não necessariamente que todos os candidatos vão ter passado por essa experiência, mas que traz uma vantagem considerável. Para mim isso é muito claro. Show de bola. E da sua experiência como... Hoje, você já atuou nos dois lados, né? Tanto na parte da assessoria, como hoje como magistrado. Na sua visão, o que seria um bom assessor hoje para o magistrado? O que o magistrado hoje busca em um assessor e fala assim, pô, isso de fato é um bom assessor? Ótima pergunta. Primeiro, eu acho que para trabalhar numa assessoria, um fator determinante precisa buscar uma boa redação jurídica. Tendo em vista que muitas vezes o retrabalho de um juiz ou de qualquer outra assessoria no segundo grau de corrigir o aspecto redacional, isso acaba comprometendo muito. Então, assim, uma qualidade essencial de um bom assessor é trazer uma redação jurídica boa, ter uma expressão dos institutos jurídicos também condizente com o perfil redacional do próprio magistrado, tendo em vista que ali é a voz do magistrado que vai estar. Segundo, eu acho que a questão da confiança que é transmitida ao magistrado, porque são assessores que realmente ali estão trazendo já um trabalho, uma primeira ideia, uma primeira solução para que o juiz valide, para que o juiz fale assim, de fato a gente pode seguir nesse sentido. Então, quanto melhor essa entrega, né, essa primeira entrega, esse conhecimento, isso também é um destaque. Isso. E quando eu falo assim dessa confiança que é construída, essa confiança vem muito assim da transparência no sentido, olha, eu não estou te trazendo uma minuta, nada que foi criado, é a expressão do que é o debate no processo, porque muitas vezes o juiz não vai reler aquelas petições totalmente. Né? Então ele precisa confiar de que o problema que foi trazido exatamente espelha o debate jurídico. Esse é um lado também que eu valorizo muito. E por fim, assim, uma conduta proativa. Eu acho que hoje o assessor ele precisa ter essa conduta no sentido de sempre trazer uma proposição de solução. Então a gente encontra muitas vezes aquele assessor assim, olha, eu me deparei com a dificuldade, eu tô com esse problema, para onde eu vou? E o assessor proativo é aquele, Paulo, que muitas vezes ele diz, olha, eu tô com esse problema, eu já fiz um estudo pela doutrina, pela jurisprudência, e a gente tem esses caminhos. Ó, tem esse precedente nesse sentido, esse no outro, para que o juiz tome um processo decisório já munido de informações. Então eu acho que esse assessor ele acaba tendo uma vantagem ali num processo dentro de um gabinete que é tão exigente, esse volume de trabalho, imprescindível que a assessoria realmente faça entregas de qualidade. Show de bola. E a gente até estava conversando aqui antes da gente iniciar o podcast sobre a questão de se manter no cargo, né? A gente sabe que no Brasil vários tribunais é de livre nomeação e de livre exoneração. A gente tem alguns que precisa ser servidor, como o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, Tribunal de Justiça de São Paulo, Tribunal de Justiça da Bahia, mas em todos os casos é por nomeação. Ainda que você seja servidor, o juiz ele precisa te fazer um convite e te nomear
para atuar naquele cargo ali. E você acredita que a manutenção nesse cargo, ele se dá pela qualificação? Porque a gente tem muito, né? O pessoal tem muito essa dúvida de que, pô, sobre assessor de juiz, de fato, quem é apadrinhado, quem tem um amigo juiz, etc e tal. Eu sou uma história disso que não. Eu vim no interior de Goiás, me tornei assessor, estou há mais de 10 anos aí como assessor, pelos meus méritos, pela minha qualificação. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre a manutenção do assessor dentro do gabinete. A qualificação constante é necessária, a questão da confiança ela tem que ser ali alimentada diariamente, o que o assessor pode fazer? Perfeito. Eu acho a sua pergunta até para a gente desmistificar um pouco na justiça. A busca de um perfil de um profissional dessa, ela é onerosa para o tribunal. Você construir um assessor para que ele faça essas entregas, então envolve toda uma capacitação. Então eu acho que muitos assessores acabam se realmente revelando imprescindíveis. Então enquanto você se qualifica, você se prepara, você entrega, veja, é um processo de construção e amadurecimento. Então, é isso que vai te habilitar e te tornar uma peça fundamental dentro daquela equipe. Então, acho que mesmo nos tribunais em que esse cargo ele não ele é comissionado, ele não está atrelado a quem é da carreira, a sua estabilidade, vamos dizer assim, ela está muito vinculada a isso. Eu entrego algo aqui que é diferenciado, eu dou um retorno sobre todo esse investimento e capacitação. Então, se eu entrego um trabalho realmente de qualidade, imprescindível àquele lugar, isso, vamos dizer, é o maior elemento que vai me assegurar. Então, acho que apadrinhamentos, por exemplo, são muito frágeis, porque apadrinhamento surge e ele também, da mesma forma, ele pode recuar e o cenário não ser tão favorável. Agora, aquele assessor que ele se qualificou e que ele se coloca naquele lugar pela qualidade da entrega que ele faz, esse é imprescindível. Esse, para mim, ele tem a grande estabilidade dentro dessa história. Show de bola. Verdade. E eu digo verdade porque eu sempre me preocupei com isso, né? Desde da época de estagiário voluntário, que eu já queria ser assessor, e eu falava assim, pô, o que eu posso fazer de diferente? O que eu posso entregar aqui de diferente? Porque isso vale até para quem está acompanhando e já é assessor há muito tempo. Assessores mais velhos, alguns são muito acomodados. Tem gente que não se preocupa mais em estudar, ver o que está de diferente. Por exemplo, a gente está no mundo das IAs. Não, isso aí não é para mim, não vou mexer com isso. Isso é uma realidade que vai ser empurrado goela abaixo. Então, ser acomodado é um problema para quem quer se permanecer no cargo. Porque imagina só, o direito ele muda todos os dias. A gente fala, pô, tem a coisa julgada. Tem a coisa julgada, mas a gente já viu que o Supremo Tribunal Federal esse dia mitigou a coisa julgada e falou assim, olha, vamos voltar aqui no tempo e valer isso aqui para outras coisas. Então o assessor precisa estar pronto para isso. O juiz ele tem hoje uma rotina diária que talvez não permite ele pô, eu preciso de ver 20 coisas. Não consigo ver 20 coisas. É audiência, é coisas internas do tribunal, é gestão da equipe, é gestão de prazo. Então a assessoria precisa ser qualificada e cada dia mais ali preparada para facilitar a vida do juiz. Porque imagina só, a gente falou da questão do apadrinhamento. O cara coloca no gabinete dele um cara que não sabe nada. Ele vai precisar trabalhar dobrado. Porque imagina só, alguém que não sabe nada te entregando uma minuta. Você vai precisar de reler todo o processo, você vai precisar de verificar todos os documentos produzidos. Então, para quem tem essa cisma depois de apadrinhamento, ainda existe. Sim. Mas isso é uma coisa que vai ser estipado com o tempo. Como o Jaider falou, esse retrabalho, essa instabilidade que é o apadrinhamento, pô, apadrinhado, aí eu tenho um problema, pô, tchau. Quem entra pela porta da frente, como eu gosto de dizer, através de processo seletivo, através ali da qualificação, são pessoas que se entregam um bom trabalho, são pessoas que vão ter essa estabilidade. E a gente tem que lembrar muito que até mesmo servidores de carreira, eles passam periodicamente por avaliações, então a estabilidade ela é condicionada. A gente tem os princípios da eficiência, não é porque ele se tornou um assessor, ele se tornou um magistrado, que, pô, agora eu não preciso fazer mais nada. Ele pode também perder esse cargo se ele não se manter qualificado, se ele não se manter entregando ali o que ele foi aprovado para fazer, né? Perfeito. E eu queria fazer um comentário, Paulo, porque eu acho que isso ultrapassa a carreira que a gente está falando, a área jurídica. Isso eu acho que hoje está afetando toda a humanidade, que é as implicações, os impactos da inteligência artificial e outras tecnologias nas carreiras. A gente está imune a isso? Por óbvio que não. Eu acho que o grande erro é dizer assim, a IA não me alcança e por isso eu não vou me
abrir a essas novas realidades. Eu acho que você vai se desqualificando, tendo em vista que esse profissional hoje, a gente está numa mutação, que é um processo mundial. Então a gente precisa estar sempre um passo adiante com a abertura. O assessor de hoje vai ser o assessor de amanhã? Eu presumo que não, tendo em vista que essas novas tecnologias vai extinguir, porque essa é uma angústia, muita gente, não é só o cargo, até o cargo de juiz, será que a gente vai se tornar uma peça dispensável, né? Muitos sustentam, eu acredito que também isso não é uma realidade, isso está muito mais no aspecto da ficção, porque a atividade humana, ela sempre será na área jurídica, tendo em vista que o próprio processo de decidir, a sentença é um ato de... Né, a própria raiz é sentir, então quer dizer, ali envolvem outras questões que a tecnologia, por mais que ela avance, ela jamais vai substituir o homem. E hoje é um debate, inclusive, relevante sobre essa temática. Então, quando a gente olha para a assessoria e que essa voz, para mim, imprescindível ainda, a atividade talvez vai ganhar uma produtividade disso aí maior do que a gente tem hoje. Então, o judiciário hoje consegue responder satisfatoriamente se a gente fizer uma pesquisa na sociedade? Talvez não. Hoje ainda a sociedade acha as entregas são ainda num tempo demorado, a justiça ainda é cara, ela é demorada. Então acho que essas novas tecnologias vêm dar uma resposta a isso. Se a gente hoje se comunica por WhatsApp, eu sempre brinco isso quando a gente vai debater com alguém esse tema. Eu falo assim, gente, a humanidade já se comunicou por carta, tinha a paciência de esperar chegar um correio. Hoje, alguém te manda um WhatsApp, se você não responde, às vezes em 2 minutos, a pessoa já está impaciente, achando que você não está dando atenção a ela. Exatamente. Isso aí se reflete em todas as atividades e a justiça é uma delas. Então, a nossa crítica hoje que a gente recebe a entrega não atende à celeridade esperada. Não sei se a justiça vai conseguir entregar na celeridade dessa sociedade do imediatismo, mas eu acredito que essas ferramentas transformam essa entrega. Você entregar mais, entregar melhor, entregar a um preço, a um custo menor social. Então, acho que tudo isso vem como ferramentas que vão aprimorar, mas o trabalho de um juiz e da assessoria eu não consigo enxergar ainda que ele vá ser eliminado. Exatamente. E assim, se a gente puder fazer uma reflexão, eu acho que seria mais no sentido de, eu que sou assessor, eu que estou buscando assessoria, quais são as habilidades que eu preciso aprender para eu ser um assessor que, de fato, serei competitivo, né? Imagina que eu estou num gabinete hoje, são vários assessores, e eu estou me dedicando à inteligência artificial, estou todos os dias estudando, estou me desenvolvendo, aprendendo, aplicando, trazendo melhorias para o gabinete, e tem uma pessoa lá que não, eu vou fazer a coisa artesanal, manual, vou abrir uma doutrina, vou ler e tal. Será que no longo prazo o juiz, o desembargador, tiver que escolher entre uma pessoa que está se desenvolvendo e uma pessoa que parou no tempo, ele vai escolher quem? Então fica essa reflexão das habilidades que a gente precisa desenvolver para permanecer, para conquistar. Porque acredita, e até um ponto que a gente vai entrar agora, que as próximas seleções para assessoria no próximo ano, enfim, eu acho que já vão pedir essa habilidade de inteligência ou até mesmo cursos voltados para isso, vão ser muito bem vistos ali dentro de um currículo, já mostrando que a pessoa está se desenvolvendo nessa área. Então a gente precisa entender isso. E aí eu queria te fazer uma pergunta no seguinte sentido. Eu vi que você também é professor de técnica de sentença. Isso. E hoje nas seleções que a gente tem nos tribunais que são de livre nomeação, basicamente é uma análise curricular, a primeira etapa ali para ter corte. Os melhores currículos vão para uma prova de sentença. O que você acha hoje, Jair? Você como juiz experiente, o que é o grande diferencial de uma sentença hoje? Para a pessoa falar assim, essa sentença aqui de fato é de uma pessoa que fez e que tem conhecimento. A estrutura, vamos pensar em questão de estrutura e de raciocínio, de argumentação. Na sua visão como professor de técnica de sentença, o que te chamaria a atenção? Fiz um processo seletivo, dei uma peça ali, uma minuta, e chegaram as minutas para mim. O que diferencia? Perfeito. Esse ponto aí, Paulo, é onde que muitas pessoas vão se diferenciar. Primeiro, para mim, quem domina a técnica. Quem sabe fazer a abordagem e uma estruturação de uma sentença. Porque é um ato que, no curso do tempo, a gente tem poucas normas ou nenhuma norma que vai falar sobre a técnica, mas a técnica existe para a prática daquele ato. Então, aquele candidato que sabe estruturar bem e desenvolver essa estrutura de maneira adequada, vamos dizer, ele já
se diferencia muito daquele candidato, que eu digo assim, muitos candidatos ainda estão muito crus na técnica, então eles têm um conhecimento que se equipara, às vezes, até melhor do que o outro. Mas você vê o seguinte, aqui ainda nem entendeu, compreendeu como é que se estrutura um ato decisório, não sabe desenvolver um silogismo jurídico adequado, então que a técnica argumentativa, como ela vai se apresentar, então ele se perde ali, ele é prolixo. Então hoje a gente precisa de pessoas que dominem muito essa técnica, assessoria. Então, por exemplo, hoje eu trabalho com 3 assessores cuja atividade deles é só minutar a sentença. Então eu preciso que sejam profissionais, e eu digo que dentro da estrutura da minha assessoria são os mais qualificados, inclusive eu posso dizer isso, que são aqueles que fazem os atos mais complexos. Então, se você tem uma boa estruturação, uma boa redação jurídica, você sabe mapear a sentença. Por exemplo, eu gosto muito de sentenciar em tópicos, porque o tópico me facilita a correção. Então, o assessor sabe criar adequadamente um tópico, ele sabe fazer um dispositivo tecnicamente irretocável. Tudo isso são valores que vão diferenciar daquele outro candidato, daquele outro assessor, que às vezes tem um conhecimento jurídico equivalente, mas tem muita dificuldade de transmitir isso numa peça prática. Colocar isso no papel, Colocar isso no papel, é exatamente isso. Tem gente que sabe colocar e coloca com perfeição, e outros ficam perdidos. Jogam aquele emaranhado de informações mais desorganizadas. Então eu digo, não dá nem para corrigir. Às vezes você olha e fala, é melhor refazer aqui do que eu tentar corrigir, arrumar uma coisa que está desarranjada nesse nível. Exatamente. E esse assunto aqui é bom pelo seguinte, hoje em dia as pessoas estão usando de forma aleatória a inteligência artificial, principalmente em testes, para assessoria de juiz. E, como a gente tinha falado um pouco antes aqui, se você não domina a técnica, se você não domina um passo antes, que é da legislação, da estrutura de uma sentença, dos ritos processuais, não adianta você querer pegar a inteligência e falar assim, faz isso. Porque você não vai ter parâmetro para falar assim, tá certo, tá errado. Então, assim, todo mundo aí que tá querendo usar a inteligência artificial para assessoria, eu sou um cara que defendo, inclusive ensino como é que faz de forma correta, mas você precisa dominar a técnica. E é por isso que a gente vem trazendo bons professores para a nossa formação. E eu queria até que você falasse um pouco da importância desse projeto de ensinar essa prática para quem eventualmente não tem nem condição de fazer um estágio ou não pode fazer um estágio voluntário, porque estágio voluntário a gente sabe que você precisa parar a sua vida e a maioria das pessoas precisa trabalhar, precisa pagar a conta. Qual que é a importância dessa formação, desses cursos práticos para quem está buscando assessoria? Excelente pergunta. Porque para mim o grande problema de quem vai se candidatar eu ainda não vivi essa experiência, porque essa experiência é prática, você precisa estar lá em um gabinete fazendo isso. Mas tem como eu me preparar para uma peça que é essencialmente prática? Claro que tem. Existe uma técnica consagrada. Então, para se habilitar, é necessário que você se capacite. Então eu falo, o investimento em capacitação para a peça prática é fundamental, porque isso vai te trazer uma segurança. Se você for fazer uma prova de habilitação para concorrer, eu acho que você também precisa ser muito honesto. O que eu sou capaz de entregar efetivamente? Então, o grande perigo da utilização de uma IA, primeiro, é você produzir uma peça totalmente desformatada ou com erros graves. Então, você precisa primeiro ter um senso crítico de analisar o que uma IA vai te entregar e entregar comandos para ela que sejam adequados para que ela produza uma peça que seja técnica, porque ela pode entregar um absurdo também, Paulo. Isso mais prejudicado que ajudar. Mais prejudicado que ajudar. E qual seria o caminho, a trajetória adequada de quem honestamente quer se capacitar? É justamente fazer, se eu não tenho a condição prática, porque isso só vai acontecer quando eu entrar lá nessa vaga que eu almejo, eu preciso me capacitar. Então eu acho hoje ainda imprescindível que você, se você não tem um domínio técnico, você não se aventure a querer criar, porque o grande problema é dizer assim, eu sei mais do que quem já fez tanto isso e já tem isso tudo muito organizado, formatado. E também para uma entrega mais célere. Eu sempre falo para a assessoria, olha, se eu entregar o caso aqui para vocês que já estão, que dominam a técnica e sabem por exemplo, eu trabalho com uma técnica, são 9 passos que envolvem a fundamentação da sentença. É muito diferente de um candidato que não tem a menor ideia que existem esses 9 passos, que eles são sequenciais. Então isso tudo são traços que vão distinguir um candidato do outro. Então não necessariamente você precisa ter tido uma experiência prévia prática, mas se você entende na prática, você é capaz de aplicar aquilo ali de segurança. Mesmo que você vá fazer uma entrevista, por exemplo, que se vai discutir isso aí, se eu fosse hoje selecionar um candidato, eu queria fazer depois
um tete a tete para ver. Vamos ver se efetivamente ele tem segurança naquilo que ele entregou, ver se aquilo é uma produção que parte de uma compreensão dele dessa peça processual. E aí é uma hora de que você vai identificar, né? Esse aqui sabe o que ele fez. Ele não fez tão somente copiando de alguém. Exato. Ele sabe a técnica que tem que ser aplicada ali. Show de bola. E agora você assumiu um módulo grande dentro da formação de assessores. Eu queria que você falasse para o pessoal que está assistindo, que eventualmente não sejam nossos alunos, e também para os alunos que já têm acesso à nossa formação anterior e que vão ter acesso a essa atualização, o que podem esperar das suas aulas, né? Se de fato vai ser uma aula prática, se vai de fato aprender, se vai contribuir para essa jornada. Perfeito, Paulo. Então, eu estou trabalhando aqui com vocês execução e cumprimento de sentença. Quando a gente olha um gabinete civil, eu vou dizer a minha experiência aí, mais de 20 anos num gabinete civil enquanto juiz. É o grande desafio, eu digo. Os processos travam com a execução. Se a gente olhar o volume de processos hoje que estão ali em tramitação, a maior parte, o processo de conhecimento, ele se desenvolve, ele tem um rito que você vai chegar à sentença numa situação jurídica que você tem soluções. Agora, a execução muitas vezes ela fica girando ali, ela fica dando voltas. Então, eu preparei as aulas sempre trazendo uma abordagem de conteúdo jurídico, eu falo, não adianta a gente falar de prática sem te trazer o conteúdo, mas sempre olhando aquele conteúdo numa visão prática, né? Então, eu trago várias dicas de, olha, esse instituto, esse caso, as casuísticas que surgem dentro de cada passo ali dentro do procedimento, como é que você pode, quais são as estratégias, o que vai levar à efetividade? Porque para mim esse é o grande segredo. O processo de execução precisa ser racional. A gente precisa entregar essa prestação jurisdicional que é a satisfação do direito, ou se não for possível, o próprio sistema já deu soluções, ele diz. Algumas situações é prescrição intercorrente mesmo que vai acontecer, porque o perfil dos devedores hoje na justiça, a gente precisa reconhecer. Nem todos eles criaram uma situação e estão ali de má fé. Muitos contraíram dívidas e são pessoas faticamente insolventes, não dispõem de patrimônio. Então a justiça hoje trabalha com um grande percentual de pessoas que efetivamente não dispõem de condições patrimoniais de responder por sua execução. Então entender essa lógica e estruturar um processo com objetividade, com despachos que muito mais do que só resolver, ele tem uma proatividade no impulso do processo, que essa também sempre é uma preocupação. Eu decido, mas já também dou o próximo passo sempre com objetividade. O que aqui se racionaliza, o que se pode buscar ainda para obter esse resultado. Então, eu elaborei aí essas aulas justamente trazendo esse conteúdo que ninguém vai encontrar num livro, mesmo nos livros doutrinários, mas que eu tento aliar todo esse estudo doutrinário, que é um tema ao qual eu tenho me dedicado. Eu também já dou aula há algum tempo sobre execução e cumprimento de sentença, com a visão prática, ou seja, como aplicar esse instituto para que os processos efetivamente tenham um impulso, tenham objetividade, racionalidade e eficiência. Basicamente seria isso. Bacana. E dentro hoje, né, a gente sempre fala que dentro da prática do cargo ali da assessoria, a pessoa precisa ter uma base teórica, ela precisa ter uma base da legislação, mas ela precisa aprender isso e colocar isso na prática. Que é a nossa proposta aqui com esse módulo de que, como é que eu vou pegar isso aqui e colocar na prática para um melhor processo, para desenvolver melhor uma fundamentação, para desenvolver melhor ali a entrega jurisdicional, porque querendo ou não, é um tema sensível. A maioria das pessoas hoje tem aquele velho ditado, ganhou, mas não levou. E essa questão é muito interessante, porque muitas pessoas talvez de fato não têm essa condição, entrou em algum sistema, mas tem pessoas que têm condição também, querem burlar o sistema. É preciso conhecer os mecanismos, né? Principalmente o juiz, que tem vários mecanismos aí, para que você aplique isso de forma prática, que também é um grande diferencial, né? Exato. Eu, inclusive, no material, eu elaboro, tem um bloco que é somente para a gente, para familiarizar com os diversos sistemas eletrônicos, porque hoje o juiz, na execução, praticamente a gente cada vez vai incorporando novos sistemas de varredura e busca patrimonial, porque esse é o grande desafio. Eu preciso achar, eu preciso localizar o patrimônio do devedor, porque é uma constante nos processos executado pouco, embora o sistema jurídico ele determine pela cooperação que o executado tenha, inclusive, o dever jurídico de indicar quais são e onde estão seus bens, isso eu posso dizer na prática, Paulo, no nosso dia a dia, que o executado não participa do processo com essa boa vontade. Então, dominar bem os sistemas, por isso que hoje a capacitação é contínua, porque a todo momento, por exemplo, o CNJ, lá na plataforma do Poder Judicial, do Poder Judiciário
PDPJ, né? Ele inclui um novo sistema de varredura. Então, quer dizer, a plataforma digital do Poder Judiciário. Isso que eu ia falar. Fugiu aqui o nome, a plataforma digital. Então, para ser assessor hoje, você precisa dominar qual é o arsenal de ferramentas na execução que o juiz dispõe para fazer essa busca. O próprio CNJ e o STJ, no aspecto judicial, já disse que não é uma prerrogativa do juiz decidir se ele vai ou não fazer uso. É um dever dele pela cooperação no processo de execução. Então, é um desafio que a gente vai ter no dia a dia de incorporar novas tecnologias nessa execução. Perfeito. E eu vou te fazer uma pergunta agora. Ela é uma pergunta talvez um pouco mais sensível, mas a gente não precisa citar nomes nem nada. Nessa sua trajetória, 22 anos como magistrado, você já se decepcionou com algum assessor que você nomeou? Você talvez esperava alguma coisa? E por que você se decepcionou? Ah, perfeito. Já houve. Hoje eu trabalho com assessoria já muito madura. Então, os meus assessores, para você ter uma ideia, o que trabalha comigo há menos tempo tem 3 anos que está compondo a nossa equipe. Mas eu me recordo muito na época de formação dessa assessoria, a gente acaba se decepcionando com alguns servidores que muitas vezes eles trazem um currículo muito bom, um currículo que até te impressiona, fazem um teste e mostram ali habilidades, aptidões daquilo que você está buscando no perfil, mas acaba que no dia a dia tem muito pouco comprometimento. Então, para mim, um dos maiores problemas, às vezes, é assessores que têm muito potencial, mas chegam ali e eles não se comprometem com as entregas, eles muitas vezes não geram a confiança necessária. Então, esses são assim, os motivos que eu me recordo de maior decepção. Ou alguns que são realmente assim de baixa produtividade. Então, são perfis que hoje, dentro da demanda que a gente encontra, você acaba dizendo, olha, você está fora, você está inadequado para aquilo que eu busco. Então, foram mais decepções sobre essa perspectiva. São pessoas que até tinham potencial e por isso foram selecionadas, mas que na entrega no dia a dia, por alguma razão, me decepcionaram. E eu já quero emendar essa pergunta com uma outra. Para quem hoje é um recém-assessor ou que vai entrar na assessoria, qual que seria a sua dica ali para os primeiros 30 dias de trabalho, na sua visão como magistrado? O que essa pessoa, ela, nos primeiros 30 dias de trabalho, que é o primeiro impacto ali, ela poderia fazer de fato ali para já ter um diferencial para seguir? Perfeito. Eu acho, primeiro, é preciso que a pessoa entre num contexto em que há um trabalho que já foi estruturado no gabinete e que ela não pode chegar querendo desestruturar. Como é que isso é feito? Por exemplo, quando entra um novo assessor comigo, os primeiros 30 dias é um período muito de ambientação e adaptação, porque ele traz geralmente alguma carga, mas ele precisa entender o seguinte, que aquele gabinete tem posições jurídicas formadas, tem modelos, redação já, uma estrutura redacional já mais ou menos já definida e internalizada por todos. Então ele não pode chegar querendo o seguinte, eu vou chutar aqui a porta e querer mexer demais. Eu acho que é um momento de ambientação de mais uma adaptação. Né? Eu acho que, como é que você faz isso na prática? Se investir o máximo na leitura dos modelos para você se ambientar com tudo aquilo que já está formatado, porque quando você pegar o processo, você vai entregar para o juiz já algo dentro dos modelos aprovados. Então, por exemplo, lá na nossa unidade eu tenho um modelo, um arquivo central, que todos trabalham em cima desse arquivo central, que ele tem de mais de 500 páginas. Então, eu digo, é o grande desafio. Eu falo, ó, você tem que ler esse documento e marcar todos os modelos que vão te gerando dúvida para depois a gente começar a conversar. Então, geralmente, a primeira semana, o meu assessor, ele fica, quando ele entra na equipe, ele vai se ambientar com esse grande modelo. Porque não adianta eu dar um passo, falar, ó, começa a produzir, se ele ainda não conhece as estruturas, os entendimentos. Então, senão ele começa a fazer minutas contrário ao entendimento. E não há nada pior do que os advogados conhecem os entendimentos dos juízes. Ele fala, oh, isso aqui não tem cara do Jaider. Porque isso aqui, ele decidiu isso aqui N vezes de forma diferente. E óbvio, quando vier para a minha conferência, eu vou ter que devolver tudo. Olha, não é nesse sentido, é no outro sentido. Então, quer dizer, às vezes, atropelar essa fase inicial é a pior estratégia. O ideal é o máximo de ambientação no passo inicial. Show de bola. Principalmente nos cargos ali de livre nomeação, isso é fundamental, né? Talvez você foi selecionado, tem a capacidade, mas inicialmente entrar com uma certa prepotência pode ser eu acho um problema. Um problema que pode tirar do cargo. Exato. E agora eu queria falar com você sobre um tema que muitas pessoas falam com a gente, falam assim, pô, será que eu falo isso? Será que eu não falo? Que é a questão de prestar concurso.
de fazer concurso, fazer prova. O assessor que entra, o assessor que quer entrar, talvez vai fazer uma entrevista com o magistrado, uma terceira etapa, como você falou. Como é que você lida com essa ambição de concurso? Por exemplo, o assessor entrou, você viu que um assessor bom, e esse cara quer fazer um concurso, essa menina quer fazer um concurso. Para você, isso é um problema, ele querer fazer um concurso, ou não é? Ele precisa deixar isso claro, que ele está ali de passagem ou não. Isso aí, Paulo, é excelente você perguntar isso, porque seria incoerente pela minha trajetória se eu, de alguma forma, desmotivasse. Eu sou o contrário. O servidor, ele ganha um ponto comigo, vamos dizer, quando ele me mostra que aquilo ali não é o fim dele, que ele projeta, porque eu acho que é legítimo que todos, pode até ser, e também não vejo nenhum problema de você chegar para mim e falar, olha, o meu grande objetivo era ser assessor. Aí eu falo, então, que você se transforme no melhor assessor aqui. Mas se o seu objetivo, e eu olho para a minha história para justamente ter essa empatia, buscar coisas maiores, conte comigo. Espero que aqui seja um lugar que seja benéfico para a unidade, porque enquanto você estiver aqui, você vai estar se qualificando o tempo todo, você vai ter um comprometimento, porque o problema pode ser, eu quero usar isso aqui somente como um lugar para justificar esse meu tempo de transição, e eu dou pouco valor. Então, acho que precisa equilibrar, usar a estrutura como uma forma de aprendizado, entregando muito, mas focado, eu acho legítimo, e eu sempre apoio. Já tive vários servidores nesses 22 anos que buscaram, hoje são carreiras jurídicas, porque tinham esse sonho, e eu contribuí. Com esse meu perfil de professor, há tantos anos, eu também gosto muito disso, de compartilhar conhecimento. Eu acho que buscar novos sonhos também te torna um profissional melhor ali naquele momento que você está. Então, eu sempre apoio muito isso aí. Perfeito. Sobre a questão, Jaider, eu vi que você é mestre em Direito. Você acredita que o mestrado ele contribuiu para o magistrado que você é hoje? Você incentiva as pessoas a fazerem? Porque a gente sabe hoje que dentro de um gabinete a gente tem muita demanda. Sim. Tempo é uma coisa muito escassa, porque a gente tem nossa vida pessoal, etc. Tal, e um mestrado demanda tempo, demanda estudo. Qual que é a sua visão sobre isso? Ótimo. Eu protelei muito tempo o mestrado, Paulo. Vou ser honesto, eu fiz o mestrado faz pouco tempo. Eu fiz um mestrado profissional pela Infam, porque foi o meu perfil. Eu queria algo mais prático. Eu sempre fui esse cara que buscou algo mais prático. Mas eu entendo o seguinte, se você está preparando um currículo, o mestrado pode ter muito sentido, a depender dos seus objetivos. Agora, o mestrado por o mestrado em si só, pelo menos assim, na minha avaliação, ele não é um valor em si só. Eu não mensuro, por exemplo, na assessoria, quem tem mestrado ou não, como um diferencial. Embora eu acho que na prática isso possa, eventualmente, gerar algum resultado. Tempo, você falou uma coisa aí. Tempo falta, meu amigo. Quem tem família, eu tenho filhos, esposa, a gente tem família, a gente tem outras necessidades que precisam. O tempo sempre vai ser escasso. Então é questão de prioridade. Eu cheguei num momento na minha trajetória profissional que mestrado era algo que fazia falta. Primeiro, pela própria qualificação enquanto professor. Então, hoje, você percebe o seguinte, que isso tem uma valorização na docência. A docência é minha grande paixão junto com a magistratura, é algo que realmente me realiza. Então, eu percebi que havia esse ato na minha qualificação, a falta de um mestrado, foi o que me motivou. Então, acho que são várias as possibilidades. Mas desde que isso não comprometa a entrega, que você consiga se organizar para compatibilizar, porque o tempo ideal não vai surgir, não. Se a gente falar assim, eu tenho que esperar um tempo que minha vida esteja favorável a fazer mestrado, você vai passar a vida inteira e possivelmente não vai entrar nunca. É um ato de coragem, mas precisa ser uma coragem estruturada, foi o que eu fiz, me organizei para justamente... Eu não me afastei, inclusive para te falar, eu nem me afastei, nem para fazer a minha dissertação da atividade judicante, eu consegui me organizar para fazer tudo isso acontecer. Agora, esforço houve. Sacrifício houve. Eu também não vou aqui dizer que fazer um mestrado é algo tão simples assim. Show de bola. E a gente tem que entender também, para quem está nessa busca de mestrado, pós-graduação, doutorado, os tribunais hoje incentivam, inclusive com gratificações para quem busca qualificações nesse sentido. Que no Tribunal de Justiça de Goiás é um exemplo, que a gente tem algumas gratificações para o aprimoramento. Tá bem legal isso aí também, porque agrega ali no seu salário, né? Um outro ponto importante aqui, para a gente já caminhar para o final, sobre o diálogo, né? Como é que é a sua visão hoje de posicionamentos? Imagina só a seguinte situação. Você, magistrado, tem o seu posicionamento, um assessor ali está estudando um caso
e ele vê alguns julgados, algumas outras coisas do tipo, e, pô, eu acho que talvez não é nesse sentido. Os seus assessores são abertos ao diálogo? Qual é a sua visão dessa parte do assessor chegar para o juiz e falar assim, olha, eu acredito que o caminho é esse, ou o assessor deve falar assim, pô, quem assina é o juiz, vou fazer dessa forma. Ótimo, eu sou um cara muito aberto, sou aquele cara que não cria muito embaraço para essa conversa ser uma conversa mais horizontal. Conheço, e até a realidade a gente não está aqui para não falar disso, alguns juízes, até desembargadores, têm uma posição mais verticalizada, tipo, eu sou, vamos dizer, uma autoridade aqui. Com a minha assessoria, a gente trabalha muito nessa linha horizontal, no sentido de que o debate sempre é muito bem-vindo, porque ele enriquece. Eu, particularmente, avalio positivamente, eu acho que essa é uma qualidade importante do assessor, quando ele traz debates para aprofundar a discussão. Eu só acho que o assessor ele precisa ter um cuidado, que ele ali, quem vai assinar o ato e quem diz dá a última palavra no debate é o juiz. Então, às vezes, assim, já vivi situações que incomodam, quando você discutiu a exaustão, há várias possibilidades jurídicas e você faz uma orientação, porque eu acho que essa é uma atribuição inerente ao juiz, de dizer, olha, gente, diante de todos esses debates, a gente vai seguir nessa linha, porque você sabe que há questões muito controvertidas no direito. E aí o assessor, ele se rebela porque aquela não é a posição dele. Aí eu acho um comportamento inadequado. Eu acho que o debate, ele é muito salutar, ele é enriquecedor, mas a atividade da assessoria, ela envolve, no final, a adesão àquele que é o entendimento do juiz. Eu acho que o assessor, ele também leva aquilo ali como um ponto de formação importante para ele. Porque, ainda que ele não concorde, ele formou uma convicção que pode ser importante para ele. Mas, no momento da atividade, a questão da coerência, da coesão, de entender, compreender que ali a voz final tem que ser a voz do julgador, porque é indelegável a atividade. O assessor precisa entender que ele não é o juiz do processo. Essa atividade judicante, ela é indelegável. Ele é indelegável. Então, o que ele vai fazer realmente é prestar uma assessoria de qualidade, trazendo esses debates. Nada é imutável. Então, uma posição jurídica que... Você me perguntasse, já, de quantas posições jurídicas que você já mudou? Eu falei, nem consigo contabilizar. Tamanha a evolução. A gente amadurece no direito, a gente modifica. Às vezes surge ali uma nova visão jurisprudencial e você reflete e verifica que ali talvez esteja um senso maior de justiça. Não há problema nenhum da gente modificar, mas com essa ressalva que é difícil. Exatamente. Eu acho que o mais importante primeiro é entender, né, o seu chefe imediato, se há essa verticalidade ou se é um tratamento mais horizontal, até porque, principalmente nos cargos de livre nomeação e livre exoneração, esse embate com quem está nessa posição aí vertical não é muito interessante. Então é melhor talvez você, de fato, fazer o ato ali de acordo com o que o juiz espera, do que talvez levar um post. Porque tem muita gente que não gosta, pô, se eu tô trazendo alguma coisa que você tá errado, alguns não recepcionam isso muito bem. Então, entender com quem você tá trabalhando é o primeiro passo, né? É a dinâmica você tá fazendo uma assessoria, você não tá fazendo um ato autoral, não é seu aquilo ali. Você tá falando em uma voz que é de um terceiro. Eu queria também tocar um ponto, que essa relação, que você tocou para mim um ponto sensível, porque há quantos assessores também eu já me deparei que tecnicamente são pessoas assim extremamente qualificadas, mas um trabalho sustentável no curso do tempo, ele envolve relações pessoais, que eu coloco isso sempre em primeiro plano. Conjugado com a qualificação, são pessoas de bom relacionamento. Então, você prezar por manter um relacionamento saudável, para que não tumultue o ambiente também, Paulo, eu acho fundamental isso, como uma característica de um assessor que vem se posicionar ali como alguém que agrega a equipe. Então, porque a gente sabe que as relações humanas muitas vezes são complexas. Então, se eu sou sempre favorável à paz no lugar, eu falo, gente, eu gosto de trabalhar num lugar onde tenha paz, exatamente, que a gente consiga resolver nossos conflitos de maneira saudável. Exatamente. Eu acho que essa característica é fundamental também. E, inclusive, a gente passa muito tempo no trabalho, né? Imagina se não for um lugar bacana de você conviver. Isso. Então, é muito importante isso. Jair, era isso. Quero te agradecer, cara, por essas informações, vai agregar demais para quem está assistindo o podcast. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado por acreditar no projeto, tá fazendo parte desse novo projeto, dessa nova formação. É um prazer ter você no nosso time, cara. Eu te agradeço. Quando eu entro num projeto, eu preciso acreditar no projeto, e quando eu tomei conhecimento de qual era a proposta, eu já me encantei. Eu acho que vocês fazem realmente um trabalho que pode fazer o diferencial na vida de muita gente, que é esse sonho que, para muitos,
pode parecer uma coisa inatingível, mas que é alcançável. Mas tem investimento, eu preciso me qualificar para eu poder realmente entrar nesse mercado, que é um mercado que tem uma concorrência, mas também muito promissor. Tanto para aquele que almeja chegar lá com um fim, que é legítimo, mas também aqueles que encontram nessa possibilidade de passar por uma assessoria, além do retorno óbvio necessário, também como uma qualificação. Então, parabéns aí a vocês pelo projeto. Muito obrigado. E para você que está acompanhando esse episódio pelo YouTube, não deixa de se inscrever para você ser notificado sempre que a gente publicar aqui um novo conteúdo. E para quem está escutando, né, pelo Spotify, segue também no Spotify, porque a gente só está começando esse projeto e está muito legal. Até o próximo.